Irmã amada igreja, boa noite. Nesta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017, irmãos, mais uma vez hoje nós vamos trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Porém, primeiramente nós queremos cumprimentar, nós queremos abraçar, nós queremos nos confraternizar com todos os aniversariantes que nesta terça-feira, que neste dia 21 de novembro comemoram mais uma data natalícia, e no decorrer de toda esta semana, que saúde e paz seja uma constante em vossas vidas, e que o nosso Deus e Pai estenda por sobre vós a luz do seu rosto, dando-lhes sabedoria para trilharem todos os seus caminhos aqui nesta terra, para empreenderem todos os seus projetos, sempre debaixo da autoridade e direção de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco, irmãos, nós vamos mais uma vez falar, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, nos mostra como colocar a fé em ação. E nós já vimos que a fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o crer sem ver. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê ou que se não vê. Ou seja, fé é crer sem ver. Não é ser como Tomé, que teve que olhar para as chagas de Jesus, nas suas mãos, nos seus lados, para crer que ele tinha ressuscitado. Não. Fé é crer sem ver, é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que o nosso Deus já nos deu na sua palavra, porque conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele fez a obra e ele consumou a obra na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, nós temos que ter a certeza, nós temos que crer sem ver, nós temos que olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O Senhor Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para aquilo que ele ia passar, mas ele olhou para a promessa do nosso Deus e Pai, para a vida dele. Ele orou para o que ele ia ter após passar por tudo aquilo. Portanto, hoje, amados, nós vamos ver um ensinamento trazido pelo Senhor Jesus Cristo para a amada igreja sobre como colocar a fé em ação. E como nós já vimos também no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, quando nós estamos orando, nós estamos diante do tribunal de Deus. Nós entramos diante do tribunal de Deus e apresentamos as nossas razões contidas nas Sagradas Escrituras, contidas na Bíblia Sagrada, que é a nossa legislação. Um advogado, como nós já vimos isso tudo, amados, quando entra diante de um juiz no tribunal para defender a causa do seu cliente, ele não fica, pelo amor de Deus, senhor juiz, liberta o meu cliente. Não, ele usa a legislação para aquele caso específico. Senhor juiz, excelência, o meu cliente, ele tem direito a isso, aquilo, porque usa a legislação em vigor para defender o cliente dele. E nós temos que usar a nossa legislação, irmãos, em nossa defesa, em defesa daquelas pessoas pelas quais oramos e intercedemos, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Quando nós oramos, nós entramos diante do tribunal de Deus. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. E Deus não quer que a gente fique, pelo amor de Deus, Senhor, cura, pelo amor de Deus, liberta. Não, Senhor, eu não aceito isso em nome de Jesus, porque está escrito na sua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, irmãos, nós temos que usar de autoridade no mundo espiritual, porque hoje quem dá voz ao mundo espiritual somos nós. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele consumou a obra na cruz do Calvário, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4.
eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós, conforme também está escrito no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo à voz da sua palavra. E hoje quem dá voz à palavra de Deus, irmãos, somos nós que estamos aqui neste mundo, fazendo a obra de Deus. Nós temos que ter sabedoria, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12 também está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, a palavra de Deus, ela tem vida e tem eficácia, ela continua a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. E o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, no passado, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela não muda, ela é viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E hoje nós vamos ver uma passagem, amados, escrita quando o Senhor Jesus Cristo ele estava no caminho com os seus discípulos. Ele teve fome e se aproximou de uma figueira, e a figueira não deu fruto a ele, não deu figo a ele, e ele amaldiçoou a figueira. E no outro dia, quando eles voltaram, a figueira estava seca. E os seus discípulos se admiraram da figueira ter secado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz a eles, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, a pessoa tem que falar ao monte. O monte é o problema pelo qual a pessoa está passando, seja uma enfermidade, seja uma transgressão, seja um casamento desfeito, seja um filho nas drogas. A pessoa tem que dar ordem, tem que determinar em nome de Jesus ao mal que saia. Ela tem que colocar a fé em ação, e colocar a fé em ação é usar os direitos que a pessoa tem na palavra de Deus para determinar em nome de Jesus: mal saia da vida do meu filho, porque está escrito no Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Problema, enfermidade, saia da vida de uma pessoa, porque está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, versículo 53, 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos que usar o nosso direito com a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Hoje quem tem essa autoridade, ela está em nossas mãos. Hoje somos nós que damos voz ao mundo espiritual, e de acordo com as nossas determinações, com as nossas confissões, com as nossas palavras, é que o mundo espiritual se move. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar, Senhor, como colocar a fé em ação, que nós não devemos ficar inertes, que nós não devemos ficar pedindo, implorando ao Senhor Jesus Cristo, não, que nós devemos determinar em o nome de Jesus, porque esse nome tem poder, esse nome é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e debaixo da terra e embaixo da terra, onde quer que nós falarmos este nome tem poder. Isso, amados, nós temos que usar a autoridade que nos é dada em nome de Jesus. E também está escrito, irmãos, em Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as palavras de Deus, elas continuam, elas se cumprem. Nós temos que usar de sabedoria, em nome de Jesus. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, em nome de Jesus, amém.